E aí, galerinha do Team Connection, tudo de boa? Suave na nave? Sussa na montanha russa? Eu fui convidado pelo Diego e tenho a grata satisfação de estar com vocês e estar comentando sobre dois assuntos. Ele pediu para eu conversar com vocês a respeito de jejum e oração. O que é isso? É preciso em nossa vida cristã? Nós usaremos de que forma o jejum e a oração? Eu, particularmente, tenho um livro que eu li há uns anos atrás, um livro muito interessante, muito bom, é de fácil leitura, é um livro não é chato de ler. O nome do livro é Celebrando a Disciplina, do Richard Foster, porque o jejum e a oração, eles são duas disciplinas que nós temos em nossa vida cristã. São duas disciplinas que nós devemos praticá-las. Elas são simples, mas não são fáceis de a gente ter essa rotina. A gente tem que se acostumar, tem que criar uma rotina. Não deixar o jejum e a oração entrar na rotina nossa, mas sim criar uma rotina para eles. Entendeu? Mais ou menos? Vamos falar um pouco a respeito então deles. E o que a Bíblia diz também. A oração, como eu já falei, ela é uma disciplina espiritual que nós temos de fazer. Então, nós temos que nos disciplinar a isso. Ela é a principal via para transformar a gente mesmo. Presta atenção. Então, a oração ela é a principal via para nos transformarmos, para que possamos enxergar a situação do ponto de vista que Deus tem, do ponto de vista da justiça de Deus, do ponto de vista do amor de Deus. Então, a oração, a partir do momento que nós praticamos ela, nós fazemos ela, é com esse intuito, é para ter esse intuito. A oração nossa, ela não deve ser complicada. Ah, é cheia de palavras difíceis, eu não sei orar porque eu não sei palavras difíceis. Não, isso não é a forma mais correta. A forma mais correta da oração, ela é a sinceridade e a sua honestidade com Deus. Se a sua sinceridade e honestidade vão ser refletidas na forma de palavras difíceis, parabéns. Mas se não, como na maioria dos casos, não precisa, não tem essa necessidade. Você não usa uma linguagem difícil para conversar com um amigo. Se Deus é teu amigo, você confia nele, ele está ao seu lado, o seu pai espiritual é seu amigo, você conversa com ele normalmente, com as palavras que você usa no dia a dia. Ah, Daniel, mas por que eu devo orar? Deus não sabe de tudo, então ele vai saber que eu vou orar. Sim, Deus sabe de tudo. Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus é soberano. Só que a partir do momento que nós colocamos isso em oração, nós confiamos nele para contar nossos casos, nós falamos com ele, nós mostramos a fé que nós temos nele. Nós mostramos a fé que nós temos no agir dele e não no agir de alguém, no agir de algum amigo, no agir de algum familiar. Nós mostramos que o agir dele vai interferir em nossa vida. O agir dele vai fazer tudo de melhor para nós. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a nossa oração vai mostrar isso. Nossa oração vai mostrar essa fé que nós temos em Deus. Vai mostrar essa fé para quem estiver vendo, para o inimigo, para os nossos problemas, para quem for. Vai mostrar essa fé que nós temos em Deus. E vai nos colocar, vai nos sossegar para enxergarmos a situação da visão dele e ele interferir por nós. Ah, Daniel, tudo bem então, mas vamos lá com o jejum. O que é o jejum? O jejum, basicamente, ele é outra disciplina espiritual. Assim como a oração, o jejum também é uma disciplina espiritual, que nós temos que aprender a praticá-lo constantemente. Nós temos que tê-lo e praticá-lo da forma correta. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o jejum, ele é somado com a palavra de Deus e ele resulta, vamos dizer assim, ele resulta numa quebra de limites na esfera espiritual e proporciona uma verdadeira comunhão com Deus. Entendeu? Não? Vamos lá então. O jejum, ele não pode ser usado como uma forma de barganha, uma forma de troca com Deus. Ai, Deus, eu vou fazer jejum de uma semana então e eu quero passar no vestibular. Ai, Deus, eu vou fazer jejum de um mês e eu quero ter um emprego. Ele não é uma barganha. O jejum, ele é para quê então?
ele é para nós nos humilharmos, para nós vermos e sentirmos a nossa fraqueza e para que Deus cresça em nós. O que João Batista falava? João Batista falava que eu diminua e o Senhor cresça. E é esse sentimento que nós temos que ter no jejum. Que nós diminuamos e que Deus cresça. E que o Senhor cresça em nossas vidas. É esse o intuito do jejum. Se vai acontecer ou não, não sei. Deus sabe o que é melhor pra gente. Se nós aliarmos jejum com oração, nós nos humilharmos, nós nos diminuirmos para que Deus cresça em nossas vidas, juntamente com a oração, isso vai nos proporcionar uma esfera espiritual que nós vamos passar a olhar as situações de forma diferente. Então nós vamos passar talvez a olhar a situação e enxergar de uma outra ótica. Enxergar que aquilo não é o melhor pra gente, que nós estamos pedindo errado para Deus. E que o que Deus está fazendo realmente é o melhor para nós. Que não é daquela forma que nós estávamos pedindo. Ah, Daniel, mas tudo que você falou então não tá baseado na Bíblia. Eu quero saber de Bíblia e vamos ver o que a Bíblia vai falar. Então, ok, vamos falar então agora só de Bíblia. Nós vamos usar bastante o Sermão do Monte. Aí o melhor sermão pregado em toda a história da humanidade. Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, Jesus pregando. E a respeito de oração, primeiramente. Mas depois eu vou voltar nela. Nós vamos falar dela um pouco e depois eu vou voltar nela, porque o jejum e a oração, eles se combinam, eles se entrelaçam, vamos dizer assim. Então a oração, Mateus 7, do 7 ao 11, vai dizer assim: Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos abrirão. Pois quem pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, se abre. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho que pede um pão? Ou lhe dará uma cobra, se eles pedirem um peixe? Se, pois, vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Aí você pode pensar assim: nossa, mas eu pedi tanta coisa boa para Deus e Deus não me dá. Só que pensa numa outra ótica. Um filho de 5 anos, 10 anos, mais velho até, um filho de 10 anos, chega e pede um carro pro pai. O pai vai dar? Provavelmente não. O filho não tem capacidade mental, capacidade emocional de dirigir um carro. Nem perante a justiça e nem perante nada. Então, o pai, ele sabe dar coisa boa. Nós que somos maus, Jesus falou, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus. Então, talvez, nós não estamos enxergando de uma ótica espiritual plausível a situação, e nós, espiritualmente falando, nós temos 5 anos, 10 anos, e nós estamos pedindo uma Ferrari para Deus. Então, nós temos que praticar essas disciplinas espirituais para nós estarmos alinhados com Deus. Porque para nós não estarmos alinhados com Deus, não precisa de nada. Simplesmente a nossa carne frágil, fraca, pecaminosa, ela já é separada de Deus. Mas para nós estarmos alinhados com Deus, para nós estarmos juntamente com Deus, junto com Deus, nós precisamos sim do Espírito Santo. Nós precisamos da ação de Deus em nossas vidas. Então a oração, ela vai nos auxiliar muito nisso. E agora a respeito do jejum. O jejum, ele é um pouco mais complexo, porque a oração não tem assim, forma errada. Não, você ora, você simplesmente conversa com Deus. E aí essa é a oração. O jejum, ele existe forma equivocada de fazer, forma errada de fazer o jejum e a forma certa. Nós vamos ver os dois em 2 passagens da Bíblia. Uma no Antigo e uma no Novo Testamento. A do Antigo Testamento está em Isaías. Se você quiser acompanhar, abre então Isaías 58. Nós leremos 3 versos, o 3, 4 e o 5. Isaías 58, 3, 4 e 5. Diz assim, ó. É que no dia em que fazer... Desculpa, é um pouquinho antes. Porque jejuamos e não ligas, nos humilhamos e nos leva em conta. Isso é uma pergunta que alguns da época de Isaías, algumas lideranças religiosas da época, faziam essa pergunta para Deus. Então, indignado com Deus, porque Deus não respondia o jejum deles. Então, vamos de novo repetir a pergunta de novo. Porque jejuamos e não ligas, nos humilhamos e não os leva em conta? É que no dia em que fazeis jejum, essa é a resposta de Deus, ides atrás de vossos interesses, e oprimes todos os vossos operários.
jejuais, mas ao mesmo tempo tendes desavença e brigas e dai golpes com punho, brutal. Não é um jejum como o de hoje que fará a vossa voz ser ouvida lá em cima. Por acaso é este o jejum que aprecio um dia em que uma pessoa se humilha? Acaso basta curvar a cabeça como junco, deitar-se sobre pano de saco e cinza? Chamarias isso de jejum, dia agradável ao Senhor? Então veja bem, eles estavam jejuando e não estavam alinhados com Deus. Eles estavam jejuando e oprimindo outras pessoas. É a mesma coisa, a gente vai fazer o jejum aqui, uma semana de jejum, vamos fazer uma semana de jejum. Faz semana de jejum, só que você nas outras horas de jejum, você tá xingando o pai e a mãe, não obedece, brigando com o irmão, dando porrada nos amigos na escola, enfim, fazendo diversas coisas que não é plausível aos olhos de Deus. Não é legal aos olhos de Deus. E aí você quer resposta? Você quer que Deus se dobre a você para fazer a sua vontade? Não é exatamente dessa maneira. Como eu disse, não é uma barganha. Se eu fizer certo, Deus tem que fazer certo. Se eu fizer errado, Deus não vai fazer... Não, não é. Só que você acha que você está se humilhando? Você está colocando Deus em primeiro lugar no seu jejum? Para você poder, juntamente com a oração, enxergar de uma ótica de Deus o que você está fazendo? Não é. E voltando ao Sermão do Monte, Mateus 6,16, Jesus diz assim, ó. 6,16. Quando jejuardes, não fiqueis tristes como os hipócritas que desfiguram o rosto para os outros verem que estão jejuando. Eu vos garanto, eles já receberam a recompensa. Então, duas coisas que não devemos fazer no jejum. Fazer jejum e, juntamente com o jejum, estarmos depreciando a nossa relação com Deus. Nós, juntamente com o jejum, nós estamos tendo atitudes muito equivocadas, mas aí você pode pensar, nossa, Daniel, mas quando fizer jejum tem que parar de pecar? Infelizmente, a gente não vai parar de pecar. Só que o Espírito Santo ele dá o discernimento pra gente. E quando nós nos conscientizamos do nosso pecado, nós nos arrependemos e somos humildes para reconhecer. Mas essa atitude que Isaías falou aqui atrás, são atitudes que o pessoal da época, a liderança ali da época, liderança do templo, liderança religiosa, estava praticando de forma consciente e não se arrependia. Então, o que uma mão fazia, a outra não via. Então eles estavam com a atitude errada e com o jejum. Não podemos fazer isso no jejum. E outra coisa que Jesus nos alertou aqui é não fazer jejum e sair espalhando para todo mundo. Se numa conversa você comentar com algum amigo ou outro, ou combinar com algum amigo ou outro que está fazendo jejum, ok, não tem problema isso. Só que você querer se vangloriar por causa do jejum, querer fazer cara de fome, eu tô morrendo de fome porque eu tô fazendo jejum, você está querendo se aparecer. O jejum e a oração, eles não são disciplinas espirituais que vão aparecer, que vão dar holofote pra gente. São disciplinas espirituais que Deus vai ver nossas atitudes. Porque é a nossa relação com Deus que está em jogo. É a nossa relação vertical, a relação com Deus que vai estar em jogo. Mas então, Daniel, a gente já viu os não. Vamos ver o sim, então? Como que devemos fazer? Vamos ver. Lá em Isaías, vamos voltar a Isaías, o capítulo 58, do verso 6 ao 10. Vamos estar lendo. Não, o jejum que eu prefiro é este: soltar as algemas injustas, soltar as amarras do jugo, dar liberdade aos oprimidos e acabar com qualquer escravidão. Repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres sem teto. Quando vires alguém sem roupa, veste-o, e não te recuses a dar teu semelhante. Então tua luz romperá como a aurora, e a tua ferida depressa ficará curada. Diante de ti marchará a tua justiça, e atrás de ti a glória do Senhor. Então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se removeres do teu meio a opressão, a denúncia falsa e a palavra malévola. Se deres ao faminto do teu sustento, e saciares o estômago das pessoas aflitas, então brilhará a tua luz nas trevas, e tua escuridão se transformará em pleno meio-dia. Então nós não vamos fazer jejum
para termos essa recompensa. Só que essa recompensa é automática. Nós não vamos pensar nessa recompensa. Nós vamos pensar única e exclusivamente em Deus crescendo e nós diminuindo. Nós diminuímos para Deus crescer. É isso que nós vamos pensar. É com esse propósito que iremos fazer o jejum. Então, nós colheremos isso. Porque isso Deus vai fazer por nós. Ele é obrigado a fazer? Qual o tempo que ele vai fazer isso? Não cabe a nós. Mas Deus trabalha em nossa vida. A partir do momento que nós nos humilhamos e reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos recompensará. E para finalizar, Mateus 6 de novo, o 17 e o 18 eu vou estar lendo agora. É o Sermão do Monte mais uma vez, para finalizar esse nosso assunto. Mas quando jejuares, lava o rosto e põe perfume na cabeça, para os outros não perceberem que estás jejuando. Mas somente teu Pai, que está no oculto, e o Pai, que vê no oculto, te dará a recompensa. Então a recompensa vem de Deus. A recompensa não vem de homens. A recompensa não vem de pessoas. A recompensa vem de Deus. E juntamente, como eu falei da oração lá atrás, li os versículos sobre oração. Se nós alinharmos, se nós juntarmos a oração e o jejum, a nossa vida espiritual, ela vai crescer muito. Daniel, então minha vida espiritual vai crescer, vai acabar meus problemas? Muito pelo contrário. Pode ser que até surja mais problemas. Porque o inimigo, no momento que nós estamos em cima do muro, no momento que nós estamos em dúvida do que fazemos, o inimigo não quer nos atacar. Porque em cima do muro já é dele. Mas no momento que nós tomamos decisão, nós tomamos partido e nós celebramos disciplinas espirituais e nós pedimos para Deus estreitar o relacionamento com Ele e jejuamos e oramos para isso acontecer, para Deus agir em nossa vida, aí o inimigo vai querer nos atacar. Vai querer nos atacar de várias maneiras para combater isso na nossa vida. Mas a nossa vida com Deus vai estar sublime. As nossas atitudes vão estar recheadas de Jesus. Todos vão ver Jesus em nossas atitudes, em nossas palavras. E quando nós errarmos, nós teremos Deus abrirá nossos olhos, o Espírito Santo abrirá nossos olhos para nós reconhecermos nossos erros, reconhecermos nossas falhas, para nós nos arrependermos e conversarmos com alguma pessoa que nós erramos ou fazer qualquer coisa do tipo. Mas o jejum e a oração são duas coisas muito importantes na vida do cristão. Em Mateus 9, alguns discípulos de João ficaram em dúvida. Poxa, Jesus, mas por que seus discípulos não jejuam? Em Mateus 9, nós vamos ler o verso 14, 15 e 16. Eles têm essa dúvida. E Jesus vai responder se os discípulos dele tinham que fazer jejum ou não. Presta atenção, se você está na dúvida ainda de que se faz ou não, se tem que fazer ou não, vamos ver rapidamente isso. Mateus 9, 14, 15 e 16. Então se aproximaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: por acaso os amigos do noivo podem ficar tristes enquanto o noivo estiver com eles? Mas virão os dias em que o noivo lhes será tirado. Então naqueles dias jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo e roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Então Jesus disse que os discípulos dele só não estavam jejuando porque ele estava junto. E no momento que ele se retirasse, os discípulos iriam jejuar. Jesus se retirou. O Espírito Santo nos guia. Hoje, os discípulos de Jesus somos nós. Nós temos que jejuar, temos que orar, temos que estar com Deus. Daniel, mas isso envolve salvação? Se eu não jejuar, eu não serei salvo? Isso não envolve. Só que a mesma graça que vai te salvar, ela vai te impulsionar a querer ter uma vida de relacionamento diário com Deus. Uma vida de proximidade de Deus. Uma vida que ora todos os dias. Uma vida que jejua quando pode, quando consegue. Então, tem várias formas de fazer jejum. Jejum de televisão, jejum de internet, jejum de comida, enfim, tem várias formas. E são formas de nós nos humilharmos e mostrarmos para Deus que Ele é mais importante em nossa vida do que nós mesmos. Os versículos que nós lemos anteriormente, as passagens, são duas passagens. Isaías 58, do 3 ao 10, e Mateus 6, do 16 ao 18.
A maior parte dos versículos são coisa boa do jejum. É o que o jejum proporciona para nós. Então, sempre o lado do sim, ele é sempre maior do que o não. Vamos tentar não olhar para o não um pouco e olhar para o sim, do que fazer. Aprender com Jesus como fazermos. E a partir desse momento nós teremos um leque gigante para nós fazermos de várias maneiras e nós podermos ter crescimento espiritual e vida com Deus diária. Lembrando só uma última frase que eu lembrei agora. Se nós deixamos de orar um dia que seja, nós estamos vivendo aquele dia o ateísmo na prática. Porque nós não estamos confiando em Deus para agir em nossas vidas, mas nós estamos confiando em nós para nós fazermos o melhor para nós. E Deus sempre faz o melhor para nós. Beleza? Valeu, galerinha. Foi um prazer estar com vocês esses minutos que nós podemos conversar. Desculpa se eu me alonguei muito, mas ficou algum estudo rápido aí sobre jejum e oração que nós podemos levar adiante e futuramente, quem sabe, aprofundar esse estudo. Valeu, um abração e um beijo para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.